Beleza, obrigado, Atari. Vou começar então novamente aqui me apresentando e fazendo a mesma piada sem graça. Muito prazer, eu sou Biark. Atualmente estou como CDTO aqui na XP, né? É um nome sexy aí para no fim do dia tá todo mundo dentro de um timão de dados tentando transformar esse mercado financeiro e a área de dados. Eu tenho um prazer, assim, uma honra de poder trabalhar ao lado do Flávio e do Marcos Watari. Provavelmente eles vão se apresentar já, mas assim, a ideia aqui hoje, pessoal, é a gente bater um papo bem aberto, assim, a ideia era poder mediar algumas coisas aí com essas duas feras e contar um pouco da história, né, de dados da XP, que é bem nova, se a gente for pensar como a gente se estruturou e contar, assim, o que esse foguete fez nos últimos meses, de fevereiro para cá, que foi, assim, impressionante, e onde que a gente quer chegar e contar um pouquinho para vocês dessa história. Não tem muita coisa de apresentação, no final das contas eu tenho um slide, o Atari ficou até rindo de mim durante a apresentação, que eu estava conversando com ele, que eu deu muito trabalho de fazer, né? É isso aqui que eu tenho hoje, né? Então, não faz nem sentido ficar compartilhando muito, mas é mais uma introdução. Bom, eu já falei quem sou eu, talvez o Flávio e o Atari queiram se apresentar antes de a gente começar a bater o papo, pode ser? Boa, vamos lá, galera. Bom, eu sou o Flávio, igual o Biark falou, também estou aqui na estrutura de dados, né? A gente tem a ambição de construir a melhor área de dados do mundo, vamos contar um pouco para vocês sobre isso e o tanto que a gente quer acelerar também o resultado de negócio com essa área. Eu estou ali como Chief Data Product Manager, que também é um nome fancy que a gente deu ali para as pessoas que estão alocadas na vertical do nosso modelo de trabalho e tem missões mais alinhadas ao negócio. Então, acho que a gente vai entrar no detalhe aqui daqui a pouco, mas é um prazer estar com vocês hoje. Boa, prazer, gente. Eu sou o Atari, Marcos Watari. Eu cuido do time de Data Science, Data Analytics. E, cara, trabalhando desde essa mudança de modelo de trabalho aqui com o Flávio, com o Biark. Tá sendo uma loucura, né? Nos últimos 6 meses ali. Acho que acabei focando em diversas áreas dentro desse tempo de transformação e acho que o meu foco principal hoje é estruturar essa área, entender como essa área tão específica de Data Science e Data Analytics convive dentro desse ecossistema da XP, que é enorme. Boa, legal. Bom, turma, vou tentar dar um overview aqui, né? É um momento da gente, massinha de modelar, né? A gente vai tentar imaginar como é que o todo funciona. Qualquer imagem que a gente tente trazer, ela remete a alguma forma de representação direta e, no fim do dia, é um modelo extremamente colaborativo e todo mundo com esse sentimento e pertencimento mesmo de dono do negócio acaba construindo o produto, construindo a área, né? Então, eu acho que foi até um dos motivos pelo qual eu não quis trazer nenhuma estrutura organizacional, nem como que isso funciona, né? Um pitch rapidaço de como está hoje, e aí a gente vai fazer aquele momento de filme, conta um pouco do presente, vai no passado, vem no presente, que eu acho que vai ser legal para fazer esse bate-bola. Mas hoje, praticamente, a gente tem um modelo ali, que o Flavião até comentou, né, que são como se fossem verticais, que são agrupamentos, né, de necessidades de negócio que nós chamamos de núcleo, né? E esse núcleo atende a uma necessidade de dados da XP, né? Então, a gente segue meio que uma janela de onboarding, desde a captação, cadastro, passa por produtos e, no final, etapas de back-office. E na transversal disso, na horizontal, tem o que a gente chama de capítulos, né? Plataformas, e aí o Marcos Watari é uma dessas pessoas responsáveis por esses capítulos. Então, nós temos lá Data Engineering, toda a parte de ingestão, processos, e como que a gente constrói realmente essa jornada em um data lake que seja funcional e que realmente crie data marts na frente que provoquem, né, essa criação de insights e propostas de valor. Data Science, como ele já até comentou, que é como é que a gente vai criar realmente produtos de dados e trabalhar nessa ideia de criar uma experiência única e diferenciada, né? E a gente poderia separar em 2 grandes modelos, né? O Analysis e o Analytics. A gente quer olhar o passado, o presente e uma predição do futuro. A gente tem agora um modelo que está ajudando a organizar a plataforma como um todo, trazer práticas de engenharia, né, para o dia a dia, uma provocação que a gente se faz muito, apesar de ser uma área relativamente nova, né? Se a gente for olhar no contexto de engenharia como um todo, tem muita coisa que a área de engenharia já sofreu nos últimos anos que a gente pode tirar de lição, né? A gente pode trazer vários exemplos aqui. O que a gente fala de TDD, que já tem anos que tem pessoas defendendo, Continuous Integration, Continuous Delivery, como é que a gente traz isso para cá também, para as práticas do dia a dia, que já são provadas, que já funcionam e criam esse ecossistema de dados, que é o ecossistema de tecnologia.
E aí o nosso endgame é que não se fala estou em dados, mas estou na XP. E dados é só um pequeno fragmento do todo para habilitar, né? Isso seria meio que um pitch assim, de como tá a área. E aí vou dar uma de William Bonner aqui, Flavião, e vou te perguntar um pouco, cara. Conta pra gente aí como é que surgiu essa área de dados, de onde que veio essa ideia maluca, né? E como que se estruturou e chegou até agora, pode ser, cara? Total. Bom, vamos lá, turma. Aqui, eu não sei, pô, grande parte já deve conhecer a companhia como um todo, né? Mas a XP é uma empresa de 20 anos. Então, é razoável a gente entender que a área de dados ela foi crescendo de forma orgânica, né? Então, cada área de negócio ali, vamos pegar, por exemplo, o nosso canal que serve os clientes diretamente, começou a ter uma necessidade de entender um pouco da performance histórica, né? Quanto que a gente teve de aquisição ontem, no último mês, como é que se compara com o passado, como é que eu consigo planejar o futuro em vista disso. E aí foi contratando as primeiras pessoas ali de Business Intelligence para rodar uma planilha de Excel. Essa planilha foi ficando mais complexa, o cara agora tinha que fazer uma correlação com outras bases de clientes, foi trazendo os primeiros caras de Data Science, e isso foi crescendo organicamente na companhia e chegando naquele estágio que muitas empresas enfrentam, onde a gente tem diversos silos de dados, né? Cada um com a sua diferente maturidade, operando ali no dia a dia com as áreas de negócio, né? E no início desse ano, mais ou menos ali, entre o final do ano e o início desse ano, nossos executivos fizeram uma viagem para a China, e eles tiveram a oportunidade nessa viagem, por visitar as principais empresas que tem lá hoje, tanto do setor financeiro quanto de tecnologia, e eles viram que a única coisa em comum que essas empresas tinham era elas utilizavam dados em escala para alavancar seu modelo de negócio, né? Tanto com a inovação horizontal ali no nível de produto, ou vou melhorar meu produto, trazer uma experiência melhor para o cliente, mas também vertical, vou até mudar, vou até expandir minha cadeia de valor para outros negócios, etc., usando muita inteligência analítica através de dados, né? Então, dado isso criou uma urgência enorme no nosso corpo executivo. Lá mesmo na China, eles já nomearam o nosso CDO e já cravaram logo um sonho grande. Pô, a gente quer ter a melhor área de dados do mundo aqui na XP e quer que essa área turbine o nosso resultado operacional em mais de 50% nos próximos 3 anos, né? Então, dado esse sonho grande aí que a gente criou lá na China, em meados de janeiro, foi o primeiro embrião do surgimento da nossa área. Então, o primeiro passo que a gente deu foi começar a consolidar essas pessoas que estavam dispersas nos silos de dados, que tinham alguma capability relacionada a dados, e começar a criar essas plataformas robustas que são essas horizontais que o Biark mencionou um pouco, né? Seja o Data Lake, seja ali o nosso Data Science, tudo mais. E uma vez que a gente tem essas plataformas robustas, a gente está chegando agora no momento de voltar a democratizar essas plataformas para toda a companhia ganhar escala. Acho que eu fui aqui do 0 a 100 muito rápido, Biark, mas acho que vale trocando uma bola. E o Atari pode detalhar um pouco também de como que a gente construiu o novo modelo de trabalho especificamente, porque ele estava lá desde o começo, né? Boa. Pô, eu acho que o pilar que direciona o nosso modelo de trabalho é muito na visão de produto de dados, né? Quando a gente fala de produto de dados, é construir soluções realmente dependentes de dados, né? Não só que utilize dados. Eu acho que é uma discussão que está rolando bastante sobre o que é produto de dados e o que é produto que usa dados, né? E acho que nossa visão está muito baseada em construir produtos de dados para o nosso cliente, e seja o cliente usuário XP, o investidor que está ali mexendo no aplicativo ou navegando no site da XP, ou seja alguma área aqui dentro da XP que precisa de produtos de dados para ganhar escalabilidade, para ganhar assertividade, para ganhar velocidade em alguma operação, né? Então, quando a gente pensa em construir essas soluções, acho que nosso modelo que está verticalizado, ou seja, tem um time sempre focado no mesmo assunto, entendendo a área de negócio, ajuda a entender qual é a dor do cliente, fazer o mapeamento de qual é o problema que a gente quer resolver, entender quais são os requisitos de uma construção de um produto que resolva aquele problema, desde a concepção do MVP até o Product Vision, né, de onde a gente quer chegar e o que a gente quer realmente entregar como resultado final e quais são as peças necessárias para construir. Eu acho que o nosso modelo de trabalho está justamente voltado para trazer essa multidisciplinaridade através dos chapters e esse foco no cliente, na dor do cliente, através das verticais, né? E aí, novamente, né, seja cliente, a área que o núcleo está ali focado dentro da XP, como até o Flávio comentou aqui, a assessoria, né, que está conectado justamente com os nossos clientes diretamente, a gente pode entender como é que leva o produto de dados direto na mão do assessor, ou o cliente realmente navegando ali no app, que já deve estar, inclusive, interagindo com algumas coisas que a gente vem entregando como produto de dados direto na ponta. É sensacional a gente olhar como que as coisas se conectam no todo, né? Se a gente for fazer uma análise, aí ó, dados fazendo análise, hein? Tá funcionando. Se a gente for fazer uma análise de fevereiro para cá, cara, em 6 meses,
o que a XP construiu na área de dados saiu de, sei lá, de 2, 3 pessoas para mais ou menos 100 pessoas, assim, não que o número de pessoas reflita realmente que é uma métrica de sucesso, mas a necessidade de a gente ter as pessoas ali e a coisa se organizando, tomando forma, né? É impressionante, porque existem áreas de dados que estão anos trabalhando com isso, anos tentando se estruturar, entender um modelo que realmente seja funcional, entender expectativas de todos os stakeholders envolvidos, e ver como que isso se estruturou aqui na XP em tão pouco tempo, né? Eu entrei na XP tem pouco tempo também, né? Quando eu fui conversar com o Flávio, eu falei, cara, é impressionante como que a gente conseguiu chegar até aqui e chegar em um modelo tão maduro. Obviamente, sempre é um modelo evolutivo, né? Sempre tem coisas a melhorar, mas ele chegou num ponto de maturidade em pouquíssimo tempo que eu nunca vi funcionar em lugar nenhum. Eu não sei se foi a água que a turma bebeu lá na China que deu esse insight monstro que a gente voltou e se estruturou dessa forma, mas hoje, por exemplo, esses exemplos que o Atari está trazendo, de enxergar a necessidade de negócio, enxergar como que a gente consegue gerar uma proposta de valor, né? E o engajamento do todo, como que a gente acredita que a minha contribuição específica aqui em um modelo muito simples, né? A gente até brinca que às vezes o melhor modelo é sair no Google, gerar uma informação, botar no Excel, e a gente estava até brincando um dia desse, cara. Por que a gente está falando mal do Excel às vezes, né? Sendo que é um dos maiores potencializadores assim, de informação. Pode não ser visualmente o mais atrativo, mas gera o resultado. Por quê? Porque a gente está olhando por detrás disso. O que eu criei de processo de engenharia para pegar minha informação na origem, preparar ela de tal forma que ela esteja disponível no meu data lake, que, cara, independente do que eu plugar para consumir essa informação, já está estruturada, já está organizada, e o mais importante que é o que a gente tem nessa jornada, né? Não chegamos lá ainda, mas estamos bem próximos de gerar não só uma democratização de dados, mas gerar inteligência coletiva de dados, né? De nada adianta eu começar a espalhar o todo, a gente fala muito disso, né? De democratizar o todo, mas do que adianta democratizar se as pessoas realmente não conseguem tirar insights que sejam relevantes, entender como é que o processo se interage, gerar uma proposta de valor e um produto que ele retorne de uma maneira, cara, que seja muito simples, né? A gente brinca muito aqui que não adianta fazer o foguetão da NASA, sendo que a gente não tem nenhum campinho de futebol para decolar um teco-teco, né? Então, cara, vamos fazer um mínimo viável realmente ali, aquela fatia bem fina que gera uma super proposta de valor, vamos evoluindo em cima dela e no fim do dia a gente tem, cara, um super arcabouço de produtos de dados realmente que alavancam e potencializam todas as áreas, né? De negócio e até internamente. Uma coisa que é muito legal também, antes de mais nada, é uma conversa aberta, viu, pessoal? Assim, a gente está batendo um papo aqui, um bate-bola entre o Flávio e o Marcos. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, só abrir o microfone, trocar uma ideia. A gente quer poder compartilhar um pouco disso e escutar de vocês também, né? Como que vocês têm feito essa estratégia de dados, onde vocês estão, se não fizeram, se tem esse desejo ou não. Então, pô, fique à vontade de qualquer momento abrir e trocar com a gente, beleza? Eu nem sei se vocês estão conseguindo também abrir o microfone. Alguém pode só fazer um teste e falar assim, consegui. E aí eu tenho certeza que a gente está democratizando também a conversa. Deu certo. Tá ouvindo aí? Tô te ouvindo. Então tá tudo certo. Beleza. O Biark, eu acho que tem duas alavancas que talvez valha a pena a gente explorar um pouco com a turma, que eu acho que foram fatores de sucesso para a gente conseguir acelerar muito esse modelo, né? Eu acho que a primeira foi o programa que a gente definiu de transformação. Então, quando a gente começou lá em meados de março, que a gente olhou onde a gente quer chegar, né? Melhor área de dados do mundo, 50% do resultado operacional da companhia acelerado, um modelo multidisciplinar, o que a gente tem que fazer para chegar lá, né? A gente criou esse programa de transformação, fundamentado ali em alguns pilares, né? O primeiro de estratégia, como é que a gente define um sequenciamento de casos de uso que vai nos levar até 50% de resultado operacional. O segundo pilar de modelo operacional, como é que a gente consegue juntar os diferentes skills que a gente tem dados, né? Data Analytics, Data Science, Business Intelligence, Data Engineering, em um time só, para que esse time consiga entender a prioridade do negócio, desdobrar esse produto de dados e colocar na ponta. A gente tinha um pilar muito forte e velho, Assurance, que talvez seja a segunda alavanca mais importante aqui da nossa transformação. E aqui na XP a gente é obstinado por gerar valor, né? Seja para o nosso cliente final que está lá, o investidor, seja aqui para a nossa companhia. Então, o velho Assurance foi aquele pilar onde a gente setou todos os nossos frameworks para entender onde a gente estava alocando o nosso tempo, o valor que aquilo ia gerar e, ao longo do tempo,
qual que deveria ser a alocação ótima para a gente chegar lá, né? Depois a gente tinha 2 pilares que talvez sejam os mais importantes, um pilar de talentos, que é como que a gente consegue atrair realmente as pessoas mais brilhantes aqui do tema de dados para XP. E é um pilar que a gente começou lá atrás, lapidando, trazendo uma pessoa ou outra, mas agora é uma prioridade máxima para a gente. Acho que depois o Biark pode até contar um pouco dos nossos planos para talentos aqui para o futuro. E o último, de cultura, né? Como que a gente cria essa cultura data-driven aqui dentro da companhia, dentro da nossa área, cria uma identidade da área de dados, mas também para os nossos stakeholders, como que eles começam a cada vez mais entender o que é dados, tomar decisão baseada neles, né? Então, desenhando esse programa, a gente começou a conversar com uma série de empresas que a gente admira, né? Então, a gente conversou com a Amazon, Netflix, Deezer, para entender o que esses caras fazem de diferencial e o que é o best in class em cada um desses pilares. A gente entendeu um pouco de onde a gente estava e a diferença entre esse best in class e onde a gente estava gerou uma lista de mais ou menos 60 projetos, que foi o nosso programa de transformação, que a gente vai executando junto com o nosso próprio time de dados ao longo do tempo e construindo essa área, né? Então, acho que isso foi uma puta alavanca e, pô, se for de interesse, a gente pode explorar aqui alguma dessas dimensões também. Acho que alguém levantou a mão, Flavião. Foi eu. Manda lá, Vitor. Tem uma pergunta, porque assim, eu queria saber como é que vocês estruturaram essa parte de área de negócio e área de dados. Por que eu pergunto? Porque muitas das vezes a gente espera que a área de negócio venha nos demandar. Eu queria saber como é que foi. Se foi vocês que chegaram na área de negócio e falaram, galera, a gente quer entender como é que são seus dados, para a gente tentar construir alguma coisa em cima disso, ou se teve algum apoio da área de negócio vindo através de vocês, querendo saber se tinha alguma coisa que poderia fazer, se o Data Drive, no caso, veio de vocês, ou se a área de dados também já tinha esse conhecimento e veio demandar. Por que eu pergunto isso? Porque onde eu trabalho especificamente, eu não vejo a área de dados tendo essa visão de Data Drive. Então, assim, geralmente a gente tem que olhar os dados e imaginar mais ou menos o que eles fazem para poder fazer uma POC, para eles verem que tem futuro em cima disso. Eu queria saber mais ou menos como é que vocês estruturaram isso. Pô, legal, posso começar aqui, Biark? Vai fundo, cara. Pô, Vitor, aqui a gente teve a gente tem 2 fatores que ajudam muito nesse tema vou chamar de adoção aqui dessa cultura e das nossas soluções no fim do dia, tá? O primeiro é a nossa cultura XP, né? Nossa cultura de espírito empreendedor e mente aberta, ela realmente se aplica aqui no nosso dia a dia e a gente vê não só os nossos times, como os próprios executivos muito abertos a mudar a forma de trabalhar, adotar novas soluções, desde que eles enxerguem valor nisso, né? E aí vem a segunda parte, que é como a gente garante que eles enxerguem esse valor, né? Que talvez seja um pouco do que você consiga usar como alavanca na sua organização também. Aqui na área de dados, a gente sempre teve um mandato legítimo, a gente sempre teve uma cadeira na mesa de discussão de performance. E essa cadeira, a gente ajuda os times, mês a mês, a entender o que aconteceu nos principais KPIs, né, daquela operação e a desenhar os planos para o próximo mês e as contramedidas para a gente chegar nas nossas metas. Essa cadeira, ela dá muita abertura, primeiro, para a gente ganhar a intuição de negócio, então saber o que movimenta essas principais alavancas que estão em cada área de negócio e entender onde que estão as principais oportunidades de lift. Quando a gente tem o entendimento desses gaps, a gente consegue também, com o nosso conhecimento de produtos de dados, ligar 2 coisas, tem aqui, eventualmente, uma oportunidade de trazer mais clientes qualificados para a XP. E eu sei que com o produto de dados, onde eu consigo segmentar minha base, extrapolar isso para um público externo, eu consigo achar esse cliente lá fora e trazer, eu empacoto essa proposta e mostro essa proposta de valor ali para o nosso stakeholder e fica muito fácil de comprar a ideia, né? Mas tudo veio dessa relação que a gente tem muito forte orientada à performance e do aprofundamento que a gente tem nas áreas de negócio no dia a dia, ali, ajudando eles a tomar a decisão de planejamento e de correção de curso quando tem algum desvio de indicador. Show, obrigadão. Talvez valha um pouquinho, Atari, não sei se você quiser contar do produto quando ele é um pouco mais complexo, né, que tem algumas predições e tal, eu não sei se... Acho que seria interessante a gente trazer um pouquinho dessa visão também. Claro. Acho que um ponto que o Flávio comentou, que é muito verdade, acho que é surpreendente aqui dentro, essa cultura da mente aberta, né, de empreendedor e mente aberta, que acho que são os valores da XP. E no caso de data science, como a interação do produto em si é um pouco diferente do que as áreas de negócio geralmente estão acostumados a implementar, então de velocidade de resultado, dessa questão da experimentação, é crucial que a gente esteja
perto da área de negócio, né? Até um caso do primeiro produto que a gente montou aqui, que foi justamente com a área comercial. O que aconteceu, que acho que facilitou muito essa visão do data-driven, da adoção que a gente estava discutindo, é que a gente conseguiu sentar com as pessoas ali que estavam operando realmente o ponta a ponta com o cliente para entender como eles fariam a operação do resultado de um produto de data science, do resultado de um modelo. E a gente combinou o teste ali como se a gente estivesse junto na sprint deles, junto como parte do time do comercial, como mais uma inteligência dentro da sprint deles para realizar os testes, né? Então, em vez de a gente entender o problema, trazer para dentro de casa, criar uma solução, sem uma visibilidade da usabilidade, entregar de volta, a gente construiu muito a 4 mãos ali. Então, o teste acontecia com uma frequência muito rápida, a gente conseguia pegar o feedback rápido e eles também conseguiam entender qual que é a dificuldade da construção de um produto de dados, né? Então, acho que essa proximidade, essa abertura que as áreas têm para trabalhar junto, é que acho que facilita a adoção e a gente entender também qual que é o problema que a gente está tentando resolver de verdade. Uma coisa que talvez eu adicionaria aí, o Atari e Flávio, assim, o tipo de produto que você trabalha também, ele tem que mexer muito com você, né? E como é uma coisa muito palpável, o que a gente está fazendo aqui na XP hoje, né? Reflete diretamente em números, reflete diretamente no que isso impacta no produto, na experiência de uma pessoa, né? Que está investindo. É muito rápido, né? Então a gente tem esse feedback muito rápido. Então isso aí ajuda a gente a tomar decisões cada vez mais rápidas do tipo de produto e caminho que a gente quer tomar. Então isso ajuda também essa relação direta com os nossos stakeholders, né? Então a área de produto, a área de tecnologia e a área de dados, no fim das contas, é uma única coisa, só são desmembrados por uma questão operacional, mas olhando para o mesmo objetivo, né? Isso também ajuda a gente a ter uma visão do todo e o compartilhamento do todo. É aquele famoso skin the game. Tá todo mundo com a pele em risco, em jogo, o tempo todo, né? Então isso gera esse engajamento, essa sensação de pertencimento muito forte, ajuda demais. Não sei se responde muito, Vitor, um pouco da sua dúvida. Não, eu entendi perfeitamente depois que vocês, principalmente quando o Flávio falou também, já tinha entendido, mas você comentou bem aí. Obrigadão. Boa. Show de bola. Vocês querem perguntar mais alguma coisa ou a gente vai devagando aqui? Eu sou da roça, pessoal. Eu gosto de falar, então tem muita coisa para conversar aqui, viu? Boa. Eu vou seguindo o barco aqui, qualquer coisa vocês podem ir interrompendo. O Flávio comentou, né, sobre essa questão de talentos também, assim, de fato, a gente tem isso muito enraizado, tá? A gente vai, com certeza, não é a gente quer, mas a gente vai... nós vamos nos tornar a área de dados referência no Brasil e referência no mundo. Então, é uma questão de tempo. Para isso, existem diversos fatores, né? A gente tem que criar uma atmosfera, um ambiente favorável para essas pessoas. A gente vem trabalhando muito nisso. A gente quer atrair os principais talentos, assim, que querem realmente revolucionar não só o mercado financeiro, mas a área de dados e realmente como que tecnologia é mais do que simplesmente alguma coisa que faz um pequeno pedaço do todo, né? Mas como é que a gente habilita isso e usa como um meio. E aí, um pouco disso, a gente tem se envolvido em diversas iniciativas, né? Eventos, participação de podcasts, até compartilhei com vocês aí uma parceria que nós temos com Data Hackers. Tem um episódio em específico que foi muito legal. Inclusive, esse episódio foi um dos que me fizeram tomar a decisão de vir para a XP, né? Foi dentro do todo, do contexto do todo. Então, eu encorajo demais vocês escutarem esse episódio. Existem outros lá, inclusive da XP. É uma parceria que nós temos. Então, acho que a cada 15 dias, alguma coisa assim, a gente acaba soltando alguma coisa. Mas é muito legal porque conta dessa história que a gente está falando aqui, mas sem ser a visão do Flávio, do Atari, do Bjark, mas do time como um todo, né? Então, uma coisa que a gente preza muito é como que o time está levando essa mensagem. De nada adianta a gente chegar e falar, ah, legal, essa é a visão, essa é a estratégia, sendo que o time inteiro não está comprado. Então, acho que isso é uma coisa que a gente preza muito, que esteja todo mundo alinhado realmente e comprado com o objetivo principal nosso. E aí, um outro ponto, até voltando até um pouco na pergunta do Vitor, né? Quando a gente começa a fazer qualquer coisa, a gente olha para a meta principal da empresa. Então, como que eu consigo desdobrar essa meta principal da XP e contribuir com a parcela nossa aqui em dados, por exemplo, para habilitar o todo e a gente conseguir alcançar isso como um único time? Então, é um grande diferencial também, que eu acho que isso dá realmente essa sensação de pertencimento, né?
Então, a velocidade das coisas acontecerem para quem faz parte do time de dados da XP é uma coisa que nunca vai reclamar. Tipo, não está acontecendo, eu estou demorando demais, é porque na hora que você assusta, aconteceu. Então, a gente já está olhando para o próximo e a coisa está virando, né? Então, acho que essa energia também, ela favorece demais o ambiente. É como se a gente tivesse, cada dia mais, fazendo com que o terreno ficasse mais fértil, né? De ideias, de talentos, de oportunidades e de realmente a oportunidade de fazer uma mudança. Flávio, eu acho que assim, esse é um ponto que eu acho que é legal compartilhar, né, da parte de talentos. E aproveitando, não sei nem se deixa, não sei nem se pode, os moderadores aí me avisem depois, eu vou colocar aqui no link também, vagas que a gente tem em aberto, tá? Então, a gente constantemente tem vagas em aberto, eu estou postando algumas para vocês aí, uma específico, e aí, olha que legal, né? A gente tem realmente a ideia de multidisciplinaridade na área, tanto que a gente não contrata só pessoas da área de dados especificamente, né? Se a gente for olhar o contexto do todo, assim, né? Primeiro, formação é um barato. Quando você conversa, cara, tem pessoas que são engenheiras aeroespaciais, estatísticos, sei lá, pessoas de computação, engenheiros químicos, né? Salvo engano, eu acho que o nosso CDO, ele é da engenharia química, né? Eu acho que, não sei se eu estou falando besteira, é isso mesmo? Isso é fantástico, né? E a visão do todo, a gente pega todas essas áreas, cada linha de aprendizado que a gente tem ali e coloca dentro do bolo, assim, de verdade, é quase que a gente está fazendo um piquenique de ideias, assim, né? Tá todo mundo lá brainstormando o tempo todo, criando coisas novas. E uma das vagas que a gente está até colocando ali de DevSecOps, que é justamente a gente quer andar mais rápido do que a gente já anda. Então, cara, vamos ver se a gente consegue trazer perfis multidisciplinares também dentro da XP para compor esse time e ser essa fronteira de ponta a ponta, né? Então, não é só dados levando um produtinho, alguma coisa assim lá, mas desde a origem do produto, uma pessoa de uma squad de tech, mais uma pessoa de infraestrutura, DevOps, e uma pessoa de segurança e dados, construindo todo a quatro mãos e o tempo todo tomando a decisão coletiva, né? Não é simplesmente um mês depois, deixa eu agora passar para um comitê de aprovação. 2 meses depois, agora deixa eu ver se eu estou compliant com toda a parte de segurança. Cara, é realmente ongoing e assim, sabe aquele negócio que a gente escuta muito? Pô, você está querendo trocar a roda da bicicleta com a bicicleta andando? A gente faz isso. A gente empina a bicicleta, troca a roda da frente, bota de novo, senta o pau e a gente vai continuando cada vez mais, né? Eu acho que isso é um negócio também que é muito legal. Pô, Flávio e o Atari, eu não sei se vocês querem desdobrar alguma coisa além desses pilares também, talvez algum produto específico que a gente vem trabalhando, ou uma visão de como a gente está se estruturando. Não sei se vale a pena falar dos desafios que a gente enxerga. Fala aí, Flávio. Não, eu ia falar de alguns produtos, aí depois você fecha talvez com os desafios, Atari. Boa, então, Boa. Bom, alguns produtos, né? Quando a gente começou ali ainda em março, a gente tinha uma visão relativamente clara ali de onde a gente queria chegar em termos da nossa inteligência de dados, né? A gente queria fortalecer 3 grandes frentes. A primeira é a gente queria conhecer o nosso cliente. Então, saber ali não só os demográficos, mas também muito do dado comportamental dele. Quantas vezes esse cara entra no aplicativo, quantas vezes essa pessoa faz um TED, quantas vezes ela entra para ver o saldo em conta e tudo mais. E a partir daí entender melhor nosso cliente. Depois a gente queria começar a entender qual que é a intenção desse cliente. Então, dado que a gente já conhece os diferentes grupos de clientes que a gente tem aqui, qual que é a intenção dele? A intenção dele é adquirir mais um produto de investimento, a intenção dele eventualmente até evadir, a intenção dele é ir para um produto de não investimento, para um treinamento, alguma coisa. Então, entender o momento de vida ali, qual que é a intenção do cliente. E por último, entender os nossos produtos, né? Como a gente cresceu ali como uma plataforma aberta, cara, a gente tem milhares de produtos, dos mais variados, né? Com os mais variados perfis de risco, né? Com os mais variados tipos de retorno e contexto. Então, a gente também criar um arcabouço de dados e inteligência para entender nosso produto. Combinando essas 3 frentes, a gente conseguiria, né, na nossa visão, recomendar para o cliente a ação ideal, no momento ideal, no canal ideal. Então, esse sempre foi o nosso objetivo ali com a frente de dados, né? Então, um dos produtos que a gente começou a construção aqui desde o início da área é o nosso produto de recomendar uma próxima oferta ao cliente, né? Talvez tenha sido os nossos primeiros modelos de data science. E esse modelo ele é interessante porque quando a gente concebeu ele lá atrás, a gente tinha uma ideia de que ele seria um produto nosso aqui de dados, que a gente colocaria
ele em produção e ele já estaria já conectado ali na nossa plataforma, recomendando para todos os clientes o que seria o próximo investimento, né? Seja um fundo, seja um tesouro direto ou qualquer coisa. E quando a gente começou a desenvolver, que a gente viu exatamente isso que o Biark falou, a necessidade de a gente trabalhar na companhia de forma integrada com as outras engrenagens, né, de negócio e tecnologia. Então, quando a gente desenvolveu esse produto, a primeira coisa que a gente esbarrou foi, não, beleza, o produto é super legal, mas, pô, se eu usar o e-mail como meio de comunicação, eu não consigo atingir a base e não consigo ajudar aquele cliente efetivamente a fazer o próximo investimento, porque só uma parte da base acessa e-mail. Pô, então o ideal seria a gente colocar isso dentro da experiência. Então a gente foi lá e começou a fazer uma integração com tecnologia. Pô, mas se eu coloco dentro da experiência, às vezes aquele cliente que demanda mais de uma experiência assessorada, que ele gosta de ter um contexto do produto ali, explicando dentro do contexto da carteira dele, não seria atendido. Pô, então também temos que conectar com o canal e também disponibilizar isso na mão do processor. E a gente começa a ver como é que essas coisas, né, dados, negócios, tecnologia, é uma coisa só no fim do dia, e tem um valor enorme para a companhia e tem que trabalhar junto, voltando ali para o ponto do Biark, que foi esses findings, né, esses aprendizados ao longo dessa construção da área, que estão nos levando para mudar completamente nosso modelo operacional e a forma como a gente está construindo as plataformas, mais nesse viés de habilitar as pessoas a construírem coisas grandes, do que efetivamente pegar aqui como dados, construir um puxadinho e sair entregando, né? Então, acho que essa é uma história legal, ela é um pouco genérica, muitas pessoas devem ter passado por isso, mas é um puta aprendizado aqui pra gente. Boa. Acho que talvez o Atari quer compartilhar um pouquinho de alguns desafios também. Eu acho que até essa anedota tem tudo a ver com um desafio muito grande aqui da nossa área, né? No fim, eu cuido de duas áreas aqui, de Data Science e Data Analytics, embora sejam diferentes em essência, né? Em termos de conhecimento e técnica, eles estão ali ambos na ponta, né? Eles consomem os dados e entregam algo que gera um valor para XP. Então, muda um pouco na ramificação de como entrega o tipo de análise, mas a experiência necessária e todas as peças necessárias para entrega são as mesmas, né? Eu acho que o maior desafio hoje dessas áreas que estão na ponta para mim é exatamente o que o Flávio comentou. Como é que a gente consegue estar na ponta junto com o negócio, não só para garantir a operacionalização, mas também para entender realmente o dia a dia ali, né? No caso de data science, acho que até fica mais complexo ainda, porque o cientista de dados ele está bem no meio entre duas verdades que parecem obviedades, mas não são fáceis de implementar. Que na verdade, assim, modelo é código é software, então eu preciso estar próximo das práticas de software development. E ao mesmo tempo, puta, modelo não gera valor. O modelo por si não gera valor, eu preciso fazer alguma coisa com ele, então eu preciso estar próximo do negócio. Então eu tenho essas duas pontas que são extremamente opostas, puxando o cientista, né, com todos os processos e necessidades de qualidade, para que você consiga construir algo robusto e com qualidade que gere valor. E acho que o nosso maior desafio é como é que a gente consegue não cobrar isso do cientista como uma prática e sim construir a gente algo que isso fique transparente ou embedado no nosso processo, né? Como é que a gente cria ferramentas, bibliotecas, CLI, que para o cientista não precisar se preocupar com isso, porque por trás a gente está garantindo toda a parte de teste, de qualidade, de todos os fluxos de software development, e o cientista consegue se preocupar ali na ponta, entender o problema e construir a melhor solução. E na ponta a mesma coisa, né? Como é que a gente consegue criar diversas formas de fazer o deploy do que a gente constrói, para a gente não ter que ficar fazendo essa ponte toda vez e entender como é que a gente vai conseguir fazer o rollout do nosso produto dentro de um aplicativo, como é que a gente vai conseguir entregar esse produto na mão de um assessor. Então, acho que o maior desafio nosso é como é que a gente constrói essas duas pontas para conseguir girar rápido no nosso teste de hipótese, na nossa construção de solução, de MVP, ou seja, na interação de melhoria de um produto que já existe, e começa essas pontas a serem automatizadas, né, para a gente ganhar velocidade e observar só o retorno do impacto que a gente gera. Acho que esse é o maior desafio da nossa área aqui, pelo menos em Data Science e Data Analytics. Massa. Acho que o Rafael tem uma pergunta para a gente. Opa, eu ia fazer uma pergunta e o Marcos contribuiu agora com a questão de Data Science e Data Analytics que veio a calhar. É a questão de, eu vi que na comunidade de vocês têm aquela questão do onboarding, né? Então, para um cara que é um Data Analyst, quando ele entra dentro da XP, né? Como ele consegue ter acesso a esse inúmeros datasets que vocês devem ter de uma forma catalogada, um glossário, para que ele consiga fazer suas explorações de forma tranquila. Existe hoje dentro da empresa de vocês uma ferramenta de governança de dados, por exemplo, que forneça tudo isso?
A vontade até de chamar uma pessoa específica aqui. Eu Quer pensei comentar? isso agora. Não, vai fundo, cara. Tem relação com o processo. Eu vou responder só uma parte, tá? Hoje você entrou na área de dados full access. Então já começa por aí, né? Você acessa a informação que está no Data Lake sem restrição. A gente ainda tem alguns legados no meio do caminho também, sem restrição. Então a informação está disponível para você. Aí a parte, eu acho que se você quiser contar um pouco dessa etapa, o Atari, acho que vai ser legal. Perfeito. A gente acabou de, faz o quê? 2 meses, né? A gente acabou de lançar o nosso Alma, que é o nosso catálogo de dados, que acho que é essa peça fundamental, que responde não só a sua pergunta de onboarding na área de dados, mas como o XP como um todo, né? Eu entrei em assessoria e quero acessar o dado, como é que eu vou fazer isso? Eu estou numa squad de tecnologia que não está na área de dados, como é que eu acesso o dado? E a gente queria responder não só para o onboarding de dados, mas como a companhia toda, e a gente lançou esse catálogo, que está disponível para a XP toda, né, para todo mundo que estiver dentro da rede da XP, com o tipo de informação que a gente tem dentro do Lake, qualidade, qual é o selo de qualidade daquele dado, quais são os metas, então, toda a característica necessária ali para você entender todo o dado disponível e para você conseguir encontrar a informação necessária para um motor de busca, né? Então, eu quero achar todas as bases que estão relacionadas a, por exemplo, custódia em fundos dos nossos clientes. Eu vou encontrar todas as tabelas que trazem essa visão de alguma forma, né? Isso facilita muito o entendimento de toda a informação que a gente tem aqui dentro. Acho que isso não é visão muito de catálogo de dados, né? Mas acho que tem outras soluções que vão sendo construídas, por exemplo, no lado de feature. Então, para entender quais são as variáveis que a gente constrói, a gente tem uma feature store. Então, você não precisa necessariamente entender como é que a gente geralmente faz algumas transformações de features básicas. Você pode simplesmente consultar o que outros cientistas e analistas construíram e contribuíram dentro desse storage gigante de feature, né? A gente tem o XPy, que é a nossa library de Python compartilhada com a XP toda. E ali você vai ter informação de snippet de código que a gente usa, diferentes funções para você conectar com o servidor, conectar com os dados. Então a gente tem essa contribuição bem grande. Acho que a gente tem um mindset de contribuição muito grande. Outro passo que a gente está dando é na nossa documentação. A gente está cada vez mais melhorando a qualidade da documentação, não para servir como uma documentação no sentido burocrático, mas sim de compartilhar conhecimento, né? Nosso foco em documentação é como é que a gente dá visibilidade para o que a gente tem aqui dentro da área. Então, acho que todos os cuidados, né, dessas peças que a gente está construindo é na visão de, acho que justamente da sua pergunta, de eu entrei na área de dados, como é que eu descubro onde estão as coisas? E acho que a gente tem um caminho bem visível sendo construído aqui. Legal, Marcos. Obrigado. Posso adicionar uma parte disso aí, Atari, rapidinho? Opa. Que o catálogo, no fim das contas, é só um software, né? E quando a gente fala que a gente está construindo uma plataforma de dados, um processo como um todo, é muito maior do que você ter só um appzinho que você vai entrar e vai ter lá a informação, né, do dado. Mas é como que a gente garante, por exemplo, que aquele dado está chegando com qualidade, né? A gente implementou recentemente selos de qualidade que determinam, beleza, quão bom é essa informação que está chegando para mim. Outra coisa é a linhagem do dado, né? Então, eu tenho uma informação lá no final que gerou um KPI específico, lá um indicador, mas deixa eu ver de onde que ele vem, né? Então, é uma feature específica desse catálogo de dados, mas é um processo conhecido, né? Que é como se você fizesse uma árvore, né? Desde onde nasce o dado, onde ele passa, como é que transforma, passa por caminho XPTO até chegar no nosso lake, né? Esse tipo de coisa também, Rafael, acho que ajuda você a ter uma visibilidade do todo, né? Então, quando você quer fazer uma composição de domínio e entender onde que é a origem dessa informação, até para saber se realmente faz sentido você fazer uma combinação ou uma interseção em alguns casos, ela facilita essa análise e você tem isso disponível no catálogo, né? Como eu disse, assim, as coisas estão nascendo assim, né? São 6, 7 meses, mais ou menos, que a gente está aí nessa aí, né? Ontem, a gente teve um kickoff, inclusive, de uma mudança de mindset, né? Então, em vez de um time de engenharia nosso, especificamente, puramente fazer só a ingestão do dado, a gente lançou uma ponta fundamental em que todas as squads, todas as tribos da XP vão conseguir, de forma muito simples, com pouquíssima coisa, fazer uma ingestão no nosso data lake. E já vão mandar para a nossa primeira layer, né? Que é a nossa informação raw lá, né? Então, não depende mais do oposto, inclusive, né? Que é como se fosse aquele modelo do iPhone, né? Ninguém tinha necessidade de ter um telefone touchscreen, sem botão, nem nada, criou necessidade.
todo mundo agora quer, né? E aí, quando todo mundo quer, você não consegue dar vazão, porque você não consegue produzir na mesma velocidade que as pessoas querem. Então, chegou no momento que a gente está assim, todo mundo está querendo utilizar muita coisa, e a gente também quer atender. E aí, voltando para aquela conversa inicial, né, que eu falei, olha, 100 pessoas, crescer em número de pessoas não é uma métrica que a gente considera uma métrica de sucesso, é porque a gente pode muito bem seguir nessa escala, né? Aumenta a necessidade, traz mais pessoas. Aumenta a necessidade, traz mais pessoas. No fim do dia, a gente vai estar fazendo quase que uma lei de Conway. A gente vai estar pegando uma representação da estrutura, jogando para dentro de dados e tentar suprir dessa forma que não escala. Não é uma forma inteligente. Então, a gente começou a habilitar todas as áreas a fazer a sua própria ingestão, né? E esse é um trabalho que o Atari está puxando, inclusive, de além da ingestão do dado, como é que eu já consigo fazer alguns insights sem precisar de ser um analista de dados, sem ser um cientista de dados? Será que eu não posso brincar, gerar alguns insights, gerar algumas métricas, fazer algumas coisas, né? A gente tem alguns cases aqui que algumas áreas usaram para indicadores, por exemplo, de incidentes. Foram lá no Data Lake, o Data Lake nosso tem de tudo, né? Ele realmente é um lake, então tem informações ali que não são necessariamente informações de um produto específico, uma renda fixa, uma renda variável, por aí vai, mas são indicadores de incidentes que os times entregam produtos, ou de métricas de qualidade, que eu posso gerar alguns insights. Então, facilmente, uma das pessoas de uma squad, né, entrou, tipo, cara, em algumas horas gerou um dash que realmente fez um shift de mindset, inclusive, na equipe como um todo. Então, a gente quer habilitar mais do que quando eu falei de inteligência coletiva de dados, né? E aí, qual produto? Cara, todos, né? Inclusive aqueles que a gente nem sabe, que a gente não sabe. Então, esse negócio de dar realmente o poder de todo mundo ter acesso e poder construir é o caminho que a gente está indo. Não está muito distante, tem alguma jornada, obviamente, para a gente traçar até lá, mas a gente quer realmente que isso seja de todo mundo. Não quer que seja quase como uma exclusividade, né? O que eu vejo geralmente no mercado é que assim, eu sou o cientista de dados. Aí sabe aqueles memes que a gente vê assim, né? Como eu me vejo, como minha mãe me vê, como eu realmente sou, né? A gente quer desmistificar isso tudo, sabe? Obviamente que assim, sendo simples sem ser simplista, né, pessoal? Existem modelos realmente complexos, existem etapas que são complexas, existem gestões que são muito complexas, mas isso eu ouso dizer que no core de qualquer empresa não deve ser mais do que 10%. Acho que 10% é até demais, né? Estou jogando para cima, assim, né? O grande core do negócio é os nossos BAUs lá, né? Os nossos, as coisas rotineiras, cotidianas. Então, é uma gestão de alguma coisa que já nasceu por evento, é alguma coisa que eu já posso mandar uma informação por lei, que eu posso gerar uma métrica. E aí o povo brinca assim que eu gosto de fazer muita analogia, né? Provavelmente o Flávio já vai começar a rir, né? Começar a fazer analogia. Mas a mais recente que eu fiz do Lake nosso é que a gente poderia considerar que ler um livro gera uma inteligência, né? Então, se eu estou lendo o mesmo livro, o Flávio o mesmo livro, o Atari o mesmo livro, e por que eu não posso compartilhar quais são os insights que eu tirei, o Flávio e o Atari? O que isso quer dizer no fim do dia, né? Eu li, fui em algum lugar, registrei minhas notas. Antes do Flávio ler, ele pode ler minhas notas e ele vai ter uma outra ótica de ler o livro, vai gerar as notas dele e colocar naquele lugar. Quando o Atari for ler, ele vai pegar essas duas notas, pode ter uma interpretação até mais rica. No fim do dia, já não é o livro mais que gera valor, é o que a comunidade está trafegando de conteúdo. Então, aquela informação que gerava um insight inicial, ela voltou enriquecida de tal forma que o dado cru, raw, ele já não é mais o tão relevante. Mas o que se gerou no entorno, ele gerou assim, um ecossistema muito maior e muito mais inteligente do que simplesmente eu falava, está disponível. Então, é outra coisa que a gente acredita e que está muito relacionado, Rafael, com como é que a gente governa isso tudo, né? E aí a gente tem conectado todas essas esferas. É como se a gente fosse desenhar uma teia de aranha. Eu odeio aranha, eu morro de medo de aranha, mas eu acho que é um bom exemplo. Inclusive, eu tenho dificuldade de saber o que é uma armadeira e uma aranha de jardim. Mas, assim, quando você tem essa teia, você pode, em algum ponto, ir cortar, mas ela continua firme. Você pode ter um ponto, né? E quem gosta de computação, a gente pode falar até um paralelo com um grafo fortemente conectado, né? Quando ele é fortemente conectado, quando ele é fracamente conectado, e aí você corta uma aresta, ele continua fortemente conectado. Então, o que a gente tem construído aqui é exatamente isso, é a inteligência desse dado fortemente conectado para cada vez mais dar insights extremamente relevantes
que não necessariamente depende de ficar, cara, desenhando modelos super complexos o tempo todo, porque a gente precisa também de ter esses modelos super complexos, mas a gente quer habilitar que todo mundo possa fazer isso. Talvez eu divaguei demais aí, Rafael, mas eu não sei se fugiu muito dessa pergunta inicial, mas acho que é um pouco disso. Não, legal. Valeu, obrigado aí por compartilhar aí. Massa. E aí, pessoal, manda pergunta pra gente. A gente gosta de ser desafiado aí. Posso mandar uma para você então, Atalho? Vou mandar uma pergunta. Qual que é o próximo produto de renda variável que eu tenho que comprar, hein? Perguntou para a pessoa errada, hein? Então, qual que é o preço do dólar daqui 2 anos, cara? Acho que é uma boa para saber se eu posso continuar comprando minhas coisas no AliExpress. Deixa eu rodar meu modelinho aqui. Bater, não, vou te passar um endpoint, né? Testar um modelinho. Ô, Atari, você acha que rola de contar um pouquinho, talvez em poucas palavras, talvez até como é o dia a dia de um cientista de dados, né? Quando ele recebe uma necessidade de negócio, como é que ele constrói e tal? Acho que seria legal compartilhar um pouquinho disso, que é o caminho mais próximo que a gente tem de um produto de dados. O que você acha? Claro. Como é que a gente está estruturando aqui, né? A gente tem, acho que, alguns perfis de cientistas de dados diferentes, né? A gente tem alguns cientistas que estão até chamando de Product Data Scientists, a gente não sabe o nome exatamente ainda, mas que está muito mais próximo ali de fazer o discovery e entender o desenho da solução que tem que ser construída, né? Então ele está muito na concepção de como é que eu defino o problema a ser resolvido e como é que esse produto vai ser usado. E ele sempre está atuando ali em par com outro cientista que vai estar muito mais focado no desenvolvimento do modelo até o deploy, né? E a gente tem uma jornada muito bem definida ali de quais são as etapas necessárias para a gente seguir com o processo de construção de modelo. Então, a gente começa com a parte de assessment, a gente tem um problem definition, e quer gastar tempo com parte de definição da target, qual que é o problema que a gente quer resolver. Então, a gente tem uma etapa muito focada aqui para tomar a decisão de tenta ou não resolver, alguns checkpoints e alguns entregáveis claros, né? O que eu preciso ter certeza antes de começar a construir um modelo? E a gente vai para uma etapa de exploração e o cientista vai estar ali explorando tanto na visão de possibilidade de resolver aquele problema, quanto se a gente tem os dados necessários com qualidade, se precisa ingerir mais dados e qual é a equipe necessária, caso a gente precise ir por esse caminho. Se a gente já tem o ferramental suficiente para fazer o deploy daquele produto na ponta. Então, tem toda essa etapa de exploração que a gente deveria sair com alguns insights básicos, primeiro, para já começar a fomentar nosso brainstorming de como isso vai ser usado e qual é o impacto no negócio, com a solução final, e ao mesmo tempo fazer uma validação se a gente tem o suficiente para seguir no processo de desenvolvimento. E a gente vai realmente para a parte de desenvolvimento, que entra num ciclo de melhoria, né? Então a gente sempre desenha primeiro o MVP o mais rápido possível, começando com o modelo mais simples. Então, a gente estava tendo uma discussão recentemente, né, Biark? Em vez de fazer um modelo, vamos testar isso aqui com média móvel. Até falei esses dias, né? O MVP não vai ter modelo. A gente manda e-mail para todo mundo, testa, vê se as pessoas gostam. Se tiver a gente faz um teste AB, né? Se tiver algum efeito positivo na ação que a gente quer gerar em cima do modelo, beleza, aí a gente constrói o modelo que melhor alavanque essa ação, que não necessariamente é detectar o cliente, pode ser detectar a comunicação, pode ser mudar a arte, tem diversas coisas que uma modelagem pode ajudar, né? Então, a gente entra nessa fase de MVP para ter um pouco mais de visibilidade, né, concreto da reação que vai ser gerada com a solução ser desenvolvida, e o cientista aí sim começa a entrar num ciclo de desenvolvimento e teste, né? No final ali, que é justamente o que a gente estava discutindo ali da produtização, das práticas de software development, que encaixa ali todo o processo de produtização, de você fazer o deploy da versão atual do modelo, todos os testes e métricas que a gente quer acompanhar para garantir que o modelo está não só na visão técnica, né, de saúde na visão técnica, então de métrica de acurácia, drift e tudo mais, mas também até na visão de negócio, né? Porque não necessariamente para o negócio importa exatamente se o A ou o C do modelo está caindo. Eu quero entender se quando eu corto os 100 maiores clientes nesse score, eu ainda vou ter a mesma volumetria de produto, por exemplo. Então a gente tem essas duas visões que a gente tem que acompanhar, a gente constrói esse acompanhamento e mantém esse ciclo de melhoria enquanto a gente vai observando esses valores. É mais ou menos esse o fluxo, né, de entrega de um produto de ciência de dados. Não, super, Atari, eu gosto sempre daquela história que a gente passou ali no nosso primeiro modelo lá atrás, que foram nossos modelos de segmentação, né? Então,
pô, a gente sempre começou, pô, segmentação, vamos tentar aqui fazer uma clusterização, entender quais são nossos diferentes clientes com base, com base em comportamento, né? Comportamento e atitude no início que a gente tentou, via pesquisa e CRM. E aí a gente chegou em alguns clusters, e depois quando a gente começou a olhar para aqueles clusters, começou a envolver negócio, a gente viu, cara, esses clusters, beleza, eles realmente diferenciam nossos clientes em termos de atitude e comportamento, mas eles não são acionáveis em termos de negócio, né? Então aí a gente começou a rever um pouco esse até fluxo de data science para envolver mais as áreas, porque pô, a gente foi aprendendo que sem eles era impossível desenvolver, né? Então a primeira coisa que a gente foi, pô, que tipo de segmentação a gente quer fazer? Que tipo de outcome de negócio a gente quer chegar, né? Pô, então a gente quer ter clusters diferentes de clientes em relação ao valor que eles geram no tempo, né? O lifetime value e a experiência que eles têm com a gente, o NPS. Porque se eu tiver clusters diferentes, eu consigo ver o que eu tenho que fazer para incentivar determinado cluster que está pior nessas dimensões, para ele migrar para aquele outro cluster, né? E aí, pô, já que vão ser esses dois clusters, esses são os drivers, vão entender as variáveis que têm mais correlação com esse drive, depois vamos usar essas variáveis para clusterizar os clientes usando nossos métodos aí de data science. E aí chegamos no modelo que é muito mais robusto hoje, consegue ajudar nossas áreas pô, de marketing, rentabilização, aquisição, a tomar decisão, né, acionável ali no dia a dia para tentar migrar o cliente de um cluster por outro. E depois, quando a gente começa a rodar esse modelo no dia a dia, é a mesma coisa. Às vezes, pô, vem um evento tipo Covid, que ele recalibra todas as premissas e as pessoas mudam de cluster do nada, de um dia para o outro. A gente precisa, mais uma vez, sentar com o negócio, olhar o que está acontecendo, entender o que um Covid incentiva em termos de comportamento na população e refletir isso dentro dos nossos modelos, e alimentar e entregar um negócio que seja acionável de novo. Então, essa parceria com o negócio tem que ser constante e acontece em todos os nossos modelos, todas as frentes. E esse é um case super legal, né? Porque a gente teve uma frequência de validação e teste do modelo muito, muito rápido. Então, a gente tinha um grupo de trabalho com diferentes áreas de negócio. A gente tinha gente de CRM, marketing, pessoal de tribo, tinha até assessor. E todo dia a gente soltava uma nova versão da segmentação com as features que a gente tinha incorporado e tentava validar se aquilo fazia sentido com a visão que a XP tinha em relação aos clientes. E a gente fazia esse ciclo muito rápido até chegar numa versão que fazia sentido tanto para o negócio quanto tecnicamente, né? Então, a gente tinha alguns testes e thresholds técnicos que a gente tinha que alcançar, e por outro lado uma visão de quem estava na XP, de conceitos de negócio e de entendimento do cliente. Acho que esse é um caso super legal. E a cereja do bolo ali na Atari, não sei se você lembra, foi quando a gente ainda juntou com a nossa equipe de UX, né? Então, pô, a gente gerou lá nossos segmentos, que são clusters de pessoas com atitudes e comportamentos afins, mas é muito ruim você falar, né? Pô, o cluster 1 é aquele cara que acessa o app 3 vezes por dia, faz aquilo e tal. Então, a nossa equipe de UX veio com todo um arcabouço de research para entrevistar esses clientes e criar ali uma visão de personas, né? Personificar aqueles clusters ali e trazer eles à vida para as áreas de negócio conseguirem utilizar, né? Então, hoje, o nosso cluster 1 é a Fernanda, que é uma jovem estudante de 18 anos, que acessa, faz todas as transações via aplicativo, e os principais pontos de dor que ela tem são XPTO. Isso ajuda muito as áreas de CRM, marketing, negócio, a tomar as ações no dia a dia, seja para ajudar a Fernanda a ter mais sucesso nos investimentos, né? Ou seja, até para resolver algum problema que ela tem de forma proativa. Boa. Turma, assim, a gente tem uns 5 minutinhos finais, eu vou deixar mais um link com vocês, né? Esse aí é um videozinho bem legal, que conta como que é trabalhar na área de dados da XP também, então para quem gosta da parte visual, na verdade eu recomendo os dois, tá? Recomendo ir na sessão de podcast, acho que é legal escutar da turma como que é essa história, tem esse vídeo que conta um pouquinho também. Provavelmente lá no link do evento, né, do MVP, vocês vão encontrar também a referência do Marcos, do Flávio, minha para o LinkedIn, então fique à vontade para adicionar a gente lá, chamar para bater um papo, é sempre um prazer poder compartilhar, né, tudo que a gente acredita muito nesse modelo colaborativo, né, tudo que a gente puder compartilhar, aprender, trazer para dentro de casa, inovar, levar para fora, para as pessoas também inovarem juntas, eu acho que a gente só tem realmente a crescer, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. Contem com a gente a qualquer momento para trocar uma ideia. Eu sei que eu chamei em cima da hora o Atari, Flávio, obrigado pelo convite, obrigado por aceitar o convite, né? Eu acho que foi muito rápido, né? Até brincando assim, pô, Atari, vamos bater um papo ali? Eu falei, cara, vamos. Eu falei, é um evento. Pô, como assim? Já tá lá. Então, assim, eu acho que é muito legal escutar de vocês que estavam aqui, né, desde esse começo. Eu não estou aqui desde o comecinho, mas eu me sinto como, né? Então, essa energia também, ela é fantástica. Se algum dia alguns de vocês vierem fazer parte desse time maravilhoso que a gente chama de X-Data, vocês vão sentir também essa vibração, essa energia.
E obrigado aí por escutarem essa conversa fiada nossa, né? A gente é muito de papo assim mesmo. Boa, valeu, turma. Prazer estar aqui. Gente, obrigado, obrigada por aceitarem o nosso convite também, por estar aqui na nossa sala da comunidade. O papo foi muito legal, acho que deu para a gente aprender muita coisa, eu particularmente aprendi muita coisa. Então, contem com a gente também, obrigada de verdade por estarem aqui com a gente. Valeu, pessoal. Obrigadão, viu? Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.